Amém? Amém, irmãos? Coloque sobre seus pés aí em nome de Jesus. Maravilhas. Vamos passar pela palavra do Senhor Jesus, a qual a palavra é o que desejo que vai nos encontrar nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Você deseja que a palavra do Senhor ela te encontre nessa noite? Amém? Nessa noite eu queria convidar aqui. Maravilhas. Aleluia. Pastor Christian, amigo de Deus. Um grande homem, irmãos. Aleluia. Queridos, estenda sua mão aqui para frente, em nome de Jesus. Este é o homem que está incumbido pelo Senhor de ministrar sobre as nossas vidas, amém? E não diferente de você, ele é carente de oração, ele é carente da misericórdia e da graça do Senhor. Então ministre sobre a vida dele nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, eu quero, Deus, apresentar, ó Deus, a vida do pastor em tuas mãos, pastor Christian, meu Pai. Deus, quero pedir ao Senhor, Pai, que use, ó Deus, o teu Filho nesta noite como um canal do Senhor, um canal desobstruído, ó Pai, que ele possa, ó Deus, conseguir fluir, ó Deus, tudo aquilo, ó, qual já está no teu coração. Pai, eu quero abençoar, Deus, o ministério do seu Filho. Eu quero abençoar a casa do seu Filho, o lar dele, a igreja dele, meu Pai. Que o Senhor Deus possa abençoar, ó Deus, e tudo aquilo que ele tocar possa ser próspero. Pai, eu abençoo a vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Amém. Graça e paz, queridos. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder estar aqui com vocês essa noite. Muito especial. Quero agradecer, claro, em primeiro lugar ao Senhor por essa oportunidade. Pastor Verli, nosso amigo, obrigado. A toda a liderança que nos convidou, obrigado. É de fato uma honra estar aqui. Parabéns pela nova casa. Está tudo muito lindo. Glória a Deus por isso. Eu também falei com o pastor Verli ali. Parabéns por reunir tantos homens nesse mesmo propósito. É muito bom que nós estejamos aqui essa noite. É muito bom que haja sucesso nessa reunião de homens, irmãos. Eu queria dizer aos irmãos que eu me sinto orgulhoso de ver todos vocês aqui reunidos nesse propósito, uma reunião de homens. Antes de entrarmos aqui para a palavra, a gente tem o costume de andar e levar a glória de casa, sabe? Porque vai que ninguém dá glória, a gente vai, traz uns 2, 3, né? A gente traz a turma aí, combinamos direitinho, ó. Vocês veem que a turma está muito calada, dá uns glória. Amém. Está aqui o Anderson, fica de pé, o Anderson, Ricardo, Geraldo, são companheiros de guerra, de batalha lá na IBAD, na Amigos de Deus, trabalham juntamente conosco lá na liderança de homens. Obrigado, meninos, por estarem aqui, né? Os irmãos perceberam, nós estamos com uma mesma camiseta e com a permissão do vosso pastor, do pastor Verli, nós temos lá na nossa igreja uma escola chamada Escola de Sacerdócio Real. Essa escola é uma escola com a intenção de reposicionar o homem ao sacerdócio segundo o que Cristo nos deixou. Amém? Então, é uma escola de um reposicionamento, é uma escola de confronto, é uma escola de alinhamento para homens, né? É uma escola interdenominacional que é instalada por cidades. Então, na cidade de Belo Horizonte, a Escola de Sacerdócio Real está instalada na nossa igreja. E, com a permissão do vosso pastor, nós também estamos aqui para convidar vocês, se tiverem interesse de participar de uma escola de reposicionamento para o homem, nos procure, dê o seu nome, fale conosco, fale com o seu pastor primeiro, tá? E nos procure. A escola acontece uma vez por semana, toda segunda-feira. E nós vamos começar esse ano no dia 31 de julho. É a nossa primeira aula, 31 de julho. E a escola termina no dia 20 de novembro, 20 ou 21 de novembro. Então, se você tem o interesse de ser ministrado
na questão do reposicionamento sacerdotal, nos procure. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através dessa escola, assim como eu fui, como nós todos fomos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse tema que nos foi dado é um tema intrigante, é um tema que nos faz pensar, é um tema que nos confronta, porque todo o desejo de Deus, irmãos, toda a vontade de Deus, tudo que Deus fez, toda a intenção de Deus está em nos encontrar. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que... Obrigado pela companhia, viu, mano? Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que toda a intenção de Deus está em encontrar o homem. E é muito legal porque Ele, o Senhor, Ele teria poder, autoridade e autonomia para nos obrigar a fazer isso. Mas aprove o Senhor dar ao homem o desejo ou o direito da escolha, de escolher, querer ou não andar com Deus. O livro do Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia vai nos relatando a criação, tudo que Deus fez, tenho certeza que você já leu, a Bíblia diz que Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a partir do versículo 3, a Bíblia começa a relatar a criação. E você vai ver que todo versículo, todo final de versículo, quando Deus cria algo, no final a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Porque tudo que Deus cria é bom, irmãos. Tudo que Deus faz é bom. Toda a intenção de Deus é boa. E a Bíblia relatando tudo que Deus criou os céus e a terra, a luz, as águas, os animais do campo, os animais silvestres, os animais, os peixes, as aves, tudo que Deus vai criando, a Bíblia diz que Deus fala, e viu Deus que era bom. Mas no último dia da criação, ao final do dia, segundo a palavra, a Bíblia diz, ou seja, ao final, a última criação, a última obra de Deus, que Deus criou foi o homem. E diferentemente do que Deus criou, de tudo que Deus já havia criado, Ele diz que é bom agora. Quando Ele cria o homem, a Bíblia diz que Deus disse, a Bíblia diz que o Senhor disse, viu Deus que era muito bom. Ou seja, eu e você, criação de Deus, criados à imagem e à semelhança dEle, somos a primazia de tudo que Deus criou. Você não vai ver a Bíblia dizendo que Deus quer estar com os animais. Você não vai ver a Bíblia dizendo em contexto que Deus quer estar com as plantas, apreciando as plantas. Mas você vai ver em todo o relato bíblico de Gênesis e Apocalipse que tudo que acontece é Deus querendo se encontrar com o homem para ter plena comunhão com Ele. Quando Deus cria o homem no jardim, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Ele se achegava até Adão. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Deus cria o homem e depois que Deus viu que todos os animais já tinham macho e fêmea, aí que Ele vê que Adão estava sozinho. Não, irmão. Deus nunca falhou, não falha e nunca vai falhar. Amém? O problema é a interpretação, porque às vezes de um versículo está escrito que Deus criou todas as coisas, depois o versículo que Deus cria o homem, Gênesis 1:26, Deus cria o homem, só que de um versículo para o outro, tem gente que coloca muito tempo. De um versículo para o outro, às vezes a gente viaja demais.
Mas a Bíblia no Gênesis 1:26 diz que Deus criou o homem à imagem e à semelhança, a sua imagem e a semelhança. E no 27 ele diz, e Deus criou o homem e a mulher os criou. Ou seja, Deus não falhou no seu plano. Deus não errou naquilo que ele criou. Mas a Bíblia diz que depois de criado, depois de sã consciência, sim, agora Deus pega Adão e o coloca num profundo sono. E há quem relacione esse sono com a morte, porque quando a Bíblia fala de sono, na maioria das vezes ela está falando de morte. Então a Bíblia diz, relata que Deus agora coloca o homem em um profundo sono, tira dele uma parte e cria a mulher. E agora está pronta a criação. E ele diz, agora cresçam, multipliquem, governem a terra. Está tudo pronto. E Adão e Eva vivem uma plena comunhão com Deus até o dia do pecado. Adão e Eva, todos os dias, eles tinham um encontro com Deus. Adão e Eva todos os dias recebiam uma visita ilustre. O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, todos os dias, a viração do dia, Deus chegava e visitava Adão, visitava Eva. Imagine você vivendo isso. Imagine que às vezes a gente ora e fala, Deus, parece que eu não estou te vendo. Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Deus, eu não aguento mais sofrer, cadê o Senhor? Imagine que até o pecado Adão não sabia o que era isso. Porque tudo que ele precisava fazer era viver o dia até o final para receber Deus mais uma vez. E aí, imagine você está lá igual o irmão falou aqui, está lá na obra trabalhando, finalzinho da tarde, 5 da tarde, já está lavando a colher, é ou não é? Já lavando a desempenadeira, o carrinho já está lavado, o ajudante já lavou tudo, você está preparando para sair. Qual o seu nome? Elânio. Oi, senhor. Como é que foi o seu dia? Imagine, você está lá na loja, trabalhando, você está na empresa, trabalhando, chegou o final do dia, chega no relógio de ponto, você olha e fala, cara, Deus até agora, será que ele não vai vir hoje? Você bate o cartão. Deus, eu achei que o Senhor não vinha. Que isso, filho? Imagine, irmão, o que era a vida de Adão. Receber a Deus todos os dias na viração do dia ao seu encontro. Você consegue imaginar a dimensão disso, irmão? Você consegue imaginar o que é todos os dias você receber Deus ao seu encontro, pessoalmente dizer como foi o seu dia hoje? Aí me vem um tema, homens que Deus encontra. Imagine como era a vida de Adão, encontrando a Deus todos os dias. Imagina a conversa de Adão com Eva. Se encontrou e agora Deus se encontrou. Adão, estou indo. Até amanhã. Amanhã a gente se fala. Imagina Deus saindo e Adão falando, você viu, amor? Você viu, Eva? Amor, nossa. Cara, eu queria que você imaginasse, irmão,
Queria que você entrasse nessa doideira comigo, que eu fiquei uns dias pensando isso há um tempo atrás. E pensando o que é encontrar Deus pessoalmente, todos os dias, diante de nós, só para falar como foi o seu dia, cara. A nossa vida, irmão, quem sabe, se resume nos momentos em que nos achegamos a Deus em espírito. Quem sabe as nossas vidas só têm se resumido a pedir alguma coisa. Quem sabe a nossa vida tem se resumido a solicitar algo de Deus. Quem sabe a nossa vida tem se resumido a um momento de desespero e dizer: Deus, onde está o Senhor? O livro de Eclesiastes, no capítulo 2 e o versículo 7, se não me falha a memória, ele diz que melhor para o homem é estar numa casa de luto do que numa casa onde há festa. É como, nas nossas palavras, melhor é ter um velório para você ir do que ter uma festa para você ir. Por quê? Porque o coração tendencioso ao pecado do homem, que foi destituído da plenitude da comunhão com Deus, ele tem o costume, ele tem a tendência de procurar a Deus, de tentar encontrar a Deus, só no seu momento de desespero, só no momento de angústia, só no momento de luta, só no momento de adversidade. E aí eu fico refletindo sobre a igreja do Senhor nos dias de hoje. E eu acabei de falar para você aqui de um curso de sacerdócio real. E qual é a intenção do curso? Reposicionar o homem no lugar do sacerdócio que foi deixado por Cristo. Por favor, no início foi merchan, agora não é. Eu só estou dizendo para você isso por quê? Porque a igreja do Senhor, ela nesses dias tem tentado recuperar o tempo perdido que o pecado roubou de nós, de estarmos em plenitude com Deus. As nossas igrejas estão parecendo verdadeiras escolas cheias de matérias para a gente conseguir diploma. Você já parou para pensar, irmão? Curso de casados para sempre. Para que serve o curso de casados para sempre? Para recuperar os casais. Curso de mulheres. Para quê? Para devolver a mulher para o lugar de sabedoria, segundo a palavra. Curso para homens, sacerdócios e tantos outros, homem ao máximo, e por aí vai. Por que esses cursos? Para devolver o homem para a posição que ele não deveria ter saído. Por que isso? Porque o homem, na sua natureza pecaminosa, ele decidiu não se encontrar com Deus, mas ele decidiu precisar de Deus e o solicitar nos momentos de dificuldade. E aí o que temos visto é o culto disso, é o culto daquilo, é o culto para receber, é o culto para ganhar, é o culto para restabelecer, é o culto para reposicionar. Mas dificilmente temos um culto simplesmente para nos encontrarmos com Ele e termos algum tempo de comunhão. A gente tem a cabeça boa, cara. O homem é inteligente, irmão. O problema não é a inteligência do homem, o problema é a intenção por trás da inteligência. Eu estou precisando de um emprego. Eu vou fazer um propósito. Eu vou ficar tantos dias sem comer carne para ver se Deus me abençoa. Eu estou precisando de um salário melhor. Eu vou fazer um propósito. Eu vou ficar sem ver televisão tantos dias para ver se Deus me dá um aumento de salário. Para os solteiros aí, estou precisando de uma varoa. Não estou rapando nada.
precisa arrumar uma mulher de Deus. Vou fazer um propósito. Irmãos, Deus não é uma casa de necessidades para nos atender. Ele é o nosso Pai. E nele está a fonte de tudo que nós precisamos. Eu não preciso, entendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus, irmãos. Também faço os meus propósitos, também paro para os meus sacrifícios. Eu falei esses dias que eu acho que a gente está chegando o tempo, pastor Verli. Os pregadores de antigamente, Spurgeon, tantos outros. Quantos pregadores que a gente sabe, lendo a história deles, que eles escreviam um sermão em casa. E quando chegavam diante da igreja, eles liam um sermão. Pregações poderosas, irmãos. Liam um sermão à risca do que estava escrito ali. E grandes coisas aconteciam. E eu entendo que era a responsabilidade de não, pela eloquência, pela empolgação, pela emoção do momento, pelo dia que está vivendo, sair da linha daquilo que era a vontade de Deus transmitir para os outros. Eu falei esses dias lá na igreja, eu estou com um sentimento, parece que daqui a pouco a gente vai ter que, ao invés de pregar, abrir a Bíblia e falar, abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Vamos ler o 5. Quanto tempo tem ainda? Tem mais 1 hora de palavra, beleza, vamos ler o 6. Quanto tempo tem ainda? Tem mais, pastor, tem mais meia hora, vamos ler o 7, vamos ler o 8, vamos ler o 9. Irmão, vamos voltar no capítulo, vamos chegar no 6 e vamos ver lá que a Bíblia está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei quem chamou para esse tema, quem criou esse tema. Eu vou falar com você um negócio, irmão. Falar de encontrar com Deus, cara, se tem uma coisa doida nesse mundo é falar disso. Esqueci o nome do menino que fez o contato comigo. Kaique. O Kaique falou comigo: pastor, o tema, um homem que encontra com Deus, o senhor pode ficar tranquilo, não precisa ser um ou mais homem. Eu falei, não, cara. Eu fiquei pensando, irmão, todo homem que encontrou com Deus teve a vida mudada, cara. Todo homem que teve um encontro real com Deus teve uma vida mudada. Alguns Deus não mudou a sua vida, Deus mudou o nome, porque o nome não fazia jus a alguém que já tivesse encontrado com Deus. Saulo, agora tu não é mais Saulo, agora você é Paulo, cara. E não me importa, tem uns que falam que caiu do cavalo, eu nem sei se tinha cavalo. Eu sei que depois de 3 dias sem visão, ele teve um encontro real com Deus. E do maior perseguidor, ele se tornou o maior pregador da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Falar de encontrar com Deus, irmão, é muito sério, cara. Porque alguém que se encontra com Deus não pode viver a mesma vida que vivia. Alguém que se encontra com Deus não pode mais ser o mesmo homem. Eu sei que você já ouviu, eu também já ouvi várias vezes as pessoas dizer que a droga é um caminho sem volta, que o crime é um caminho sem volta. Quem já ouviu falar isso aqui? Você nunca viu ninguém voltar da droga, não, irmão? Que negócio é esse que droga é caminho sem volta, cara? Você nunca viu ninguém sair do crime e se tornar um grande homem de Deus, não, irmão? Alguém aqui já viu? Eu já vi. E que negócio é esse que crime é caminho sem volta, cara? Agora eu vou te contar um caminho sem volta. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é um caminho sem volta. Eu já vi o cara sair da droga e viver tranquilo depois de Jesus. Eu já vi o cara sair do crime e viver tranquilo depois que ele encontrou Jesus. Mas eu nunca vi um desviado tranquilo porque ele saiu da presença de Jesus. Se tem um cara que vive atribulado, é o desviado, irmão. Porque ele volta a fazer o que ele fazia, o Espírito Santo fala com ele: você não vai voltar? Ele volta lá na festa que ele tinha deixado de ir. Ele encontra alguém lá que ele acha que foi o diabo que acusou. Não, é alguém de Deus que falou com ele: uai, o que você está fazendo aqui? Você não conhece Jesus? Então, irmão, falar de encontrar Deus, cara, é tudo que o homem precisa. É tudo que o homem precisa. Vou pegar o Elânio aqui de novo, de exemplo. Quem mandou vir aqui? Você acha que se o Elânio não tivesse encontrado Jesus, irmão? Vou te fazer uma pergunta aqui. Se ele não tivesse encontrado Jesus, você acha que ele poderia ter tirado a carteira? Poderia. Poderia. Você acha que se ele não tivesse encontrado Jesus, ele poderia ter comprado a moto? Poderia. Quanta gente aí fora que não conhece Jesus, que tem carteira e tem moto? Quanta gente que tem carteira, tem moto, tem carro, tem casa, tem fazenda, tem tudo. Eu não estou diminuindo o milagre na sua vida. Eu estou dizendo que o significado da carteira e da moto para ele é diferente por causa que ele encontrou Jesus. A questão não é o que você tem. A questão é de quem que vem, irmão. Porque com Jesus, cara, você levanta a carteira e fala: Jesus, obrigado, porque foi o Senhor que me deu. Com Jesus, você levanta a moto, a chave da moto e fala: obrigado, Deus, porque foi o Senhor que me deu. Você sabe que tudo que você precisa está nele. E sabe que tudo que você tem vem dele. Isso é o resultado de uma vida que encontra Deus. Esses dias uma sobrinha emprestada minha passou um aperto danado para passar de ano na escola. Aí o pai dela ajudou ela estudando para fazer a prova para passar. Ela passou. Ele falou com ela, ela chegou com o resultado: pai, passei. Ele falou: ô filha, agora vamos orar e agradecer a Deus. Ela falou assim: por quê agradecer a Deus? Se quem estudou fui eu e quem fez a prova fui eu. Ele falou assim: você está dizendo isso porque você não conhece a Deus como o papai conhece. Porque se você o conhecesse como eu conheço, você iria então saber que a inteligência que você teve para estudar e o que você estudou, você conseguir colocar lá na prova, foi Ele que te deu. Porque o encontro com Deus, um encontro genuíno com Deus, nos faz reconhecer que sem Ele nós não somos nada e nada podemos fazer. Por isso eu estou imaginando como que era esse negócio, cara. De Adão estar lá no final do dia e Deus chegar a Adão. E ele: oi Deus, oh meu Deus, olha aqui a terra que o Senhor me deu. Olha lá, o feijão já está saindo. Oh Adão, que lindo. Pois é, olha a mexerica. Deus, o senhor tem que ver que mexerica docinha. Chupa uma para você ver. Adão, eu sou espírito. Deus, mas está tudo maravilhoso. O senhor tem que ver essa Eva. Oh meu Deus, oh mulher maravilhosa. Oh Deus. Irmão, um homem que encontra Deus, ele sai de casa dizendo: vamos comigo. E ele chega em casa: obrigado, assenta e fica comigo aqui, porque eu preciso do Senhor.
Ah, irmão, encontrar com Deus é viver uma vida totalmente diferente, cara. Encontrar com Deus é sorrir no momento da luta e chorar no momento de alegria. É entender que tudo vem dele e que tudo volta para ele. É entender que tudo que somos e o que viermos a ser é para o louvor dele. Se encontrar com ele é saber que entregar mais um dia de trabalho na empresa não é a força do nosso braço, mas é ele que nos deu a força para fazer. A partir do momento em que Adão e Eva pecam no jardim, eles são destituídos da presença de Deus. Agora pensa comigo. O que é um cara que todos os dias recebia a Deus num lugar fértil, num lugar frutífero, num lugar totalmente suficiente para ele viver. Tem alguém aqui que teve filho há pouco tempo agora? Tá o Kaique, né, Kaique? Teve filho há pouco tempo agora. Kaique, depois você pergunta para ele. Os que têm filhos aí, já foram pais há algum tempo, sabe? O Verli, 16 anos, talvez eu não lembro tanto. Irmão, quando você recebe a notícia que vai chegar, cara, você prepara tudo. Berço, guarda-roupa, roupinha. É ou não é verdade, irmão? A mulher programa o chá de bebê. Para quê? Para não faltar nada. Para ter fralda suficiente, para ter o remedinho para febre, para ter o termômetro, para ter a tesourinha que corta a unha, para ter a pomada para não dar assadura. É ou não é verdade, irmão? Para ter o cobertorzinho se fizer frio, para ter a roupinha mais fresquinha se tiver calor, para ter o mosquiteiro para não entrar pernilongo no berço, para não picar o bebê. Você prepara tudo. E na nossa época era mais difícil, porque não dava para saber se era homem ou se era mulher, irmão. Ultrassom era coisa de rico. Então os pais compravam ou era verde ou era amarelo, porque aí não tinha problema. A meninada, tudo de verde e de amarelo, achava que era por causa do Brasil, né? Não, irmão. É porque não dava para saber o sexo, então compra. Hoje em dia não, faz o ultrassom, né, Kaique? Aí faz o chá revelação, teve chá revelação lá, opa, aí estoura o balão azul, ou estoura o balão rosa, aí você prepara, o pai fica doido para saber, porque aí é a cor da tinta que tem que comprar para pintar o quarto. Resumindo, o filho vai chegar, e você prepara um ambiente totalmente suficiente para ele. Foi isso que Deus fez. Ele preparou um ambiente totalmente suficiente para Adão. Preparou o jardim, tinha tudo, todo o recurso que ele precisava. Estava tudo ali. E agora Adão, que viveu esse tempo, recebendo a visita de Deus, ele come do fruto que não deveria comer. Por que eu falei do quarto do bebê? É como se agora, você que preparou, o Kaique preparou o quarto todo bonitinho. Agora ele fala, você fez xixi na roupa. E por que você fez xixi? Como é que chama o neném? A Ana. Oi? Ana. A Ana fez xixi. Agora, Ana, porque você fez xixi na roupa, molhou a roupinha toda, você vai dormir na sala. Põe ela no sofá, amor. E ela dorme no sofá. Desajeitado, ruim. O quarto não tem aquela penumbrazinha de luz como colocou, está tudo errado, tudo esquisito. Com certeza de madrugada ela vai chorar estranhando o ambiente, irmão. Imagina
que Adão, que tinha Deus todos os dias, ele faz algo que Deus disse para não fazer, e agora ele é expulso do jardim. Pense o que é viver uma vida de encontro com Deus, e agora uma vida sem nem um minuto com Ele. Sabe por que nós estamos aqui? Porque se aquele dia Deus colocou Adão para fora, para cumprir a sua palavra, se Deus colocou Adão para fora para cumprir a sua palavra, Ele deixou anjos guardando o jardim, para dizer, da cabeça da mulher vai nascer um que pisará a cabeça da serpente, e esse que vai fazer isso é o que vai nos dar o direito de voltar de onde nós não deveríamos ter saído. O primeiro Adão pecou e destituído foi da glória de Deus. Mas veio o segundo Adão. Era para você ter dado um glória a Deus. Veio o segundo Adão. E esse segundo Adão nos promoveu de graça o encontro com Ele. Volto a dizer, de Gênesis a Apocalipse, Deus está trabalhando para te ter de volta. De Gênesis a Apocalipse, Deus está trabalhando para ter o homem de volta. Você nunca parou para pensar qual foi a primeira pergunta da Bíblia? Quero acreditar que nós temos grandes leitores da Bíblia aqui, mas eu não sei se você já parou para pensar qual foi a primeira grande pergunta da Bíblia. A primeira grande pergunta da Bíblia está no capítulo 3 de Gênesis. O Criador procurando a criação. Logo após o pecado, vem o Senhor para visitar Adão. E Ele diz: Adão, onde estás? Onde estás? E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está dizendo para você aqui, onde você está. Por que Deus pergunta isso para Adão, irmão? Porque ele veio ao encontro. E eu vou dizer algo aqui que a gente já ouviu milhares de vezes alguém dizer: Deus não falta a nenhum encontro. Ele não falta. Adão havia pecado. Adão já não tinha mais direito. Adão agora, Gênesis capítulo 3, do 9 em diante, versículo 10, 11, 12, a partir do 15 exatamente, ele recebe uma sentença por conta do pecado que cometeu. E alguém pode dizer: Deus é mau. Não! Deus não é mau, mas a sua palavra não volta. Pastor, mas por que eu estou passando esse monte de coisa? Por que eu estou passando essa situação? Por que eu estou passando essa luta? Quem sabe você faltou ao encontro? Quem sabe você faltou ao encontro? E por isso Deus está aqui hoje mandando dizer para você aonde você está. Pastor, mas eu sou crente, o senhor está falando para homem crente. Diante do Senhor tem um pastor aí, o senhor está perguntando isso?
A pergunta de Deus, irmãos, não é porque Deus não sabia onde Adão estava. Geograficamente falando, Deus poderia dar os pontos cardeais exatos, os graus exatos de onde Adão estava. Você está em tanto de latitude, em tanto de longitude, a tanto de altura do mar. Ele poderia dar exatamente a localização. Mas a pergunta é retórica, porque não era Deus que precisava saber aonde Adão estava, e sim, Adão é que precisava saber aonde ele estava. Porque antes do pecado, ele estava na presença de Deus. E o problema não é a geografia, irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O problema não é geográfico, é espiritual. Porque geograficamente falando, Adão também poderia dizer: eu estou atrás da figueira tal, eu estou atrás da moita tal. Mas espiritualmente falando, o lugar que Adão estava, pastor, depois do pecado, ele nunca tinha passado por lá. A pergunta de Deus para Adão: Adão, aonde você está? Era para ver se Adão sabia dizer que agora ele estava no lugar que ele nunca havia pisado antes. Adão estava no lugar de pecado, Adão estava no lugar de maldição, Adão estava no lugar de pagar a dívida em que ele nunca tinha pisado antes, porque toda a vida de Adão foi num lugar de comunhão plena com Deus. Sabe por que eu estou fazendo a mesma pergunta para você? É porque espiritualmente falando, irmãos, talvez a gente não saiba a gravidade do lugar em que nós estamos pisando espiritualmente. Nós precisamos de Deus. Precisamos todos os dias nos encontrar com Ele. Você não acha que a Bíblia, em tudo que ela acontece, que ela narra de forma natural, ela está nos sinalizando algo no mundo espiritual, irmão? Vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que Deus precisava ir todo dia lá no jardim, pastor? Deus não precisava ir todo dia no jardim, irmão. Eu me lembro de quando eu casei. E a minha esposa, todo dia à noite, ela pegava o telefone para ligar para a mãe dela. Vou ligar para a mamãe. Você não vai ligar para sua mãe? Não, ainda não. Por quê, irmão? Porque ainda você não sentiu saudade. Ainda você não sentiu falta. E é tão bom você ligar para alguém quando você está com saudade. Verli, oi, cara, que saudade de você. É ou não é verdade, irmão? Eu me lembro que a minha esposa começou ligando todos os dias. Mas era o sentimento de ter saído de casa, porque com o passar dos dias ela viu que não precisava ligar todo dia. E não tem nada errado ligar todo dia ou não, vai a cada um. Eu só estou dando um exemplo para você, que necessário por saudade, por querer ver, não era. Deus não precisava ir lá ver Adão todo dia, irmão. Mas Adão precisava receber a Deus todos os dias. Sabe qual é o problema? Isso nos sinaliza que nós precisamos reconhecer todos os dias que precisamos de um encontro com Ele. Mas a gente cresceu demais. A gente está inteligente demais, irmão. Tem uma gíria que a gente usa muito, pelo menos a minha geração, né? A geração mais nova deve ter uma gíria que já substituiu a nossa.
Mas a gente dizia, você está sabichão demais. Você sabe demais das coisas, cara. E quanto mais a gente se acha, irmão, parece que mais independente a gente fica. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você não foi criado para ser independente daquele que te criou. Tem coisas que a gente não precisa. Tem coisa que você não precisa depender de um remédio para você dormir, por exemplo. Se tiver a moto, vem para o culto. Mas se não tiver a moto, vem para o culto. Se tiver dinheiro, pede Uber. Se não tiver, cara, uma caminhadinha não faz mal, não. Tem coisas que a gente não precisa. Mas a fonte de vida, você não pode desligar dela. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Se você tirar a planta da terra, o que acontece? E você acha que se você sair da presença de Deus, você não morre? Você acha que se você não encontrar com Ele todos os dias e dizer, Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, você não acha que uma hora você não vai a óbito? Aonde você está? Aonde é que você está, que você passa 1, 2, 3 dias sem orar a Deus? Aonde é que você está, que você passa 1, 2, 3 dias sem ler um versículo sequer da palavra? Você está achando que uma comida de domingo à noite, irmão? Boa comida aqui nessa casa, eu sei que tem. Mas almoça ou janta só no domingo, para você ver se na segunda você já não está com fome. Almoça ou janta no domingo e fica sem comer até a terça. Mas de Deus não. A gente bate o cartão no domingo à noite na igreja e acha que o próximo culto é só domingo que vem. Pronto, eu cumpri a minha parte. Agora é Deus que está me devendo. Olha para quem está perto de você e fala assim, você precisa de um encontro com Deus todos os dias da sua vida. São todos os dias. São todos os dias, irmão. Se apresente a Ele todos os dias. Se apresente a Ele todos os dias. Você sabe por que Adão se escondeu? Você sabe. Isso é modo de falar pregando, mas a gente sabe. Adão se escondeu porque ele estava nu. E o pecado o fez ver que ele estava nu. A nossa nudez nos envergonha. Espiritualmente falando, irmão. A nossa nudez nos envergonha quando tem pecado nela, cara. Quantas vezes, às vezes a gente comete o mesmo pecado, irmão. Eu sou homem, cara. Quantas vezes a gente comete o mesmo pecado e às vezes a gente fica até com vergonha de pedir perdão de novo. Quantas vezes você faz a mesma coisa? Pecou hoje, pediu perdão amanhã, a carne vai lá e grita, e você faz de novo. Como é que você chega diante de Deus de novo, cara? O pecado causa vergonha. O pecado causa vergonha. Mas nós precisamos vencer a vergonha. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. A nuvem de testemunhas. O pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço nos nossos pés.
Eles tentam todos os dias nos tirar da presença dele. Mas nós precisamos fazer cumprir o versículo 2 que diz: fiquemos com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É todo dia, irmão. Acorda de manhã e não sai da cama sem dar um bom dia para o Espírito Santo. O problema é que a gente está correndo tanto. Às vezes a gente já acorda atrasado, o despertador, o danado do soneca. Ai, meu Deus do céu, perde a hora, sai correndo. Vai almoçar, o horário é pouco. Já pega logo a marmita, arrebenta aquele rango logo ali, já volta correndo. Não, irmão. Senhor, eu te agradeço pelo alimento que o Senhor coloca na minha mesa. Se encontre com Ele a hora que você acorda. Se encontre com Ele a hora que você vai almoçar, irmão. Se encontra com Ele e agradeça pelo final do dia do trabalho. Se encontra com Ele a hora que você for deitar e for dormir e diz: Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me deu na sua presença. Seremos homens diferentes. Seremos verdadeiros sacerdotes nos nossos lares, nas nossas casas, para as esposas, para os filhos, para os pais. Quando formos homens que têm a disciplina de se encontrar com Deus todos os dias. E nunca foi tão necessário, irmão. Eu fui líder no ministério de louvor. E eu falava como é necessário, cara, ter um ministério de louvor alinhado com a palavra e a vontade de Deus. Aí eu fui ser líder dos jovens. Cara, que desafio ser líder dos jovens, cara. O mundo aí querendo pegar, tragar de multidão em multidão toda hora. Que desafio. Até que eu vim ser líder dos homens. E eu não encontrei desafio maior. Porque quando eu falo de homens, eu falo de sacerdócio. Quando eu falo de homens, eu falo de estrutura. A sua mulher pode ficar desesperada, porque o dinheiro está pouco. A sua mulher pode ficar desesperada por causa da gripe do seu filho. Mas você tem que se manter firme na fé e dizer: amor, Deus está conosco. O seu filho pode ficar desesperado porque ele está com medo de não passar na faculdade. Mas você tem que ter uma palavra firme para ele e dizer: meu filho, Deus está contigo. Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que o homem sensato e o homem insensato, o homem prudente e o homem imprudente, dependendo da tradução, um constrói a casa sobre a rocha e o outro constrói a casa sobre a areia. Por que a Bíblia não fala a mulher? Pastor, mas não é sentido literal? Não é quando fala o homem, não está falando de humanidade? Mas irmão, tem hora que a gente tem que pegar a carapuça e falar: não, cara, é o homem, porque é o homem que constrói. É o homem que dá estrutura. É o homem que promove o alicerce. E o homem que promove sobre a rocha, ele é prudente. O que promove sobre a areia, ele é insensato. Por favor, irmão, entenda, a gente tem que pegar essas palavras para nós, cara. A gente tem que pegar essas coisas para nós. Ah, pastor, a palavra é no sentido literal. Quando fala do homem é humanidade. Não, quando falar de homem é meu, porque eu sou homem. Então eu vou assumir o que a palavra me deu. É assim, cara. Você acha que nos gabinetes não chega? Pastor, você acha que não chega esposa falando: pastor, em casa se eu não fizer ninguém faz. Se eu não fizer a conta, dá tudo errado. Se eu não controlar, a gente fica devendo.
E quantas vezes essa mulher que chega no gabinete falando isso, depois o marido vem e diz: pastor, a minha mulher está querendo mandá-la em casa. Esse dia aconteceu isso. A irmã veio falar comigo: pastor, se eu não fizer ela em casa, está tudo errado. A casa tem uma parede lá, pastor, que essa época de chuva agora, eu via a água escorrendo na parede assim, pastor, infiltrou. E ele não manda ninguém dar um reboco lá, e ele sabe fazer. Eu falei: mas tem quanto tempo vocês moram lá? Pensando o quê? Acabou de mudar. Pastor, tem 8 anos que a gente mora nessa casa. Todo janeiro é a mesma coisa. Pastor, se eu não controlar, ele sai comprando. Compra isso, compra aquilo, depois fala: ó, não tem dinheiro. Que isso, cara? Eu falei: eu vou conversar com ele. Irmão, a vontade é de pegar e dar uns tapas. Eu estou falando sério, cara, não é? É a vontade de pegar e dar uns tapas, pelo amor de Deus, cara. Eu não precisei ir até ele, ele veio até mim. Pastor, minha mulher teve aí, não teve? Teve, cara. Pois é. Eu não quero nem saber o que ela falou para o senhor, pastor. Porque eu vou falar com você, lá em casa está difícil, pastor. E eu pensando: tá mesmo? Falei: é mesmo, cara. É, pastor, está difícil. Pastor, eu não sei, o senhor, eu tenho certeza que o senhor casou bem. A pastora é uma benção. Mas que a mulher minha, pastor, a mulher quer mandar em tudo. A mulher quer mandar nas contas, ela quer controlar o dinheiro. A mulher quer mandar em mim, pastor. A mulher quer mandar isso, quer mandar. Eu falei com ele assim: é isso mesmo? É, pastor. Então eu vou pegar o telefone aqui e vou ligar para ela. Mas por quê? Por que o senhor vai ligar para ela? Porque ela me falou o contrário. Então nós vamos fazer uma chamada de vídeo aqui agora. E vamos ver. Que se ela for mandando assim, eu vou chamar ela de mentirosa na sua frente aqui. Não, pastor, peraí. Não, pastor, sabe o que é? O que é, cara? O que é que você é um frouxo, rapaz? Você sabe o que a sua mulher manda em casa? Ela manda em casa porque tem um homem omisso dentro de casa que não faz nada. Ela manda em casa porque tem 8 anos que uma parede escorre a água da chuva em janeiro. E até hoje você não providenciou arrumar. Esse cara começou a chorar, irmão. Debruçou a cabeça na minha mesa assim, ó. E breiou minha mesa toda, lágrima com catarro, com meleca, com tudo. E eu deixei chorar até desidratar. E eu falei com ele: a partir de hoje, você precisa tomar a posição de homem na sua casa, cara. Para que você tenha uma família saudável. Com uma semana, ele mandou a foto para mim da parede rebocada. Pastor, as coisas mudaram. Olha aqui para o senhor ver, ficou bonita a parede, não ficou, pastor? Mandou as fotos, o vídeo, o áudio. Ficou linda. Agora, do jeito que você colocou a parede da sua casa bonita, reverte também a parede do coração da sua esposa e dos seus filhos com a palavra de Deus, que é escudo diante de qualquer provação, cara. Eu vou terminar dizendo uma coisa aqui, irmão, me entenda. Porque eu disse que é tão importante vocês estarem aqui. Porque o sistema do mundo, por um tempo, alguns anos, algumas décadas atrás, a intenção do mundo era contra os maridos. Era um tempo, irmão, eu sou velho de igreja. Era um tempo que o principal motivo de oração na igreja era as mulheres pedindo a Deus, pedindo aos pastores para orar pelos maridos. Porque os maridos só estavam no boteco bebendo e não queriam ser crente. Oramos, a igreja orou. Glória a Deus, os maridos converteram. Passou um tempo, o maior pedido de oração era dos pais pedindo oração pelos filhos jovens. Por quê? Porque o sistema do mundo, quando viu que perdeu para os maridos, agora foi nos jovens. E aí foi a época que estourou as danceterias por aí, a maconha,
a cocaína e a juventude se perdeu, irmão. E foi difícil recuperar um bocado de gente. Era uma época, vocês vão se lembrar, que a perspectiva de vida começou a aumentar, porque o pessoal começou a falar daqui a pouco, e até hoje se fala que daqui a pouco vamos ter muito velho em casa e jovem não. Porque muita gente foi embora para o pecado. O mundo mudou. O sistema diabólico do mundo mudou. E aí a guerra foi contra os adolescentes. Nunca se falou tanto nessa época, chamando adolescente de aborrecente. Os adolescentes, irmão, estavam uma coisa louca. A televisão com programação direcionada para eles. O sistema todo trabalhando contra os adolescentes. E os pais, pastor, ora, meu filho é adolescente, só Deus. E agora nós estamos vendo aí cultos de adolescentes cheios da glória de Deus. Nós estamos vendo adolescentes pregando a palavra, irmão. Glória a Deus, a oração do justo fez efeito. Mas agora o sistema do mundo é contra as crianças. É contra as crianças, irmão. Eu vou falar para você, mostrei para o pastor Verli aqui agora a foto do Pedro, os meninos aqui conhecem. Eu não sei quem ensinou, mas esse cara tem uma habilidade no celular que eu não entendo. Com 2 anos de idade, irmão, quem aqui não tem uma criança que pega o celular e você fala, quem que ensinou, cara? Não tem base, parece que já veio sabendo como é que faz isso. É ou não é verdade, irmão? A meninada acha o YouTube, cara, pelo amor de Deus. Você fala, não foi eu que ensinei, quem ensinou isso? É o sistema do mundo. E agora, se não bastasse o ataque contra as crianças, já faz um tempo, agora há uma nova manobra. E a manobra volta aos homens. E por isso que eu disse que é muito importante estarmos reunidos aqui, pastor. Termos essa reunião de homens aqui, cara. É muito importante que a próxima data você esteja aqui e traga mais um, irmão. Porque a modalidade agora é desconstruir a masculinidade. É ou não é verdade, gente? É desconstruir a masculinidade. Eu recebi uma foto de dia, está lá no grupo nosso de pastor. De um pastor na África, vestido de uma roupa bonita e salto alto. Está amarrado, Satanás. A modalidade agora é desconstruir, irmão. Quem já ouviu falar do movimento feminista? Alô? Movimento feminista. Quando a gente ouve falar movimento feminista, da identidade, às vezes até não levanta a mão, feminista, dá conotação para nós de quê? Que o movimento feminista é para as mulheres, é para endireitar as mulheres, é para melhorar a situação das mulheres. Não! O movimento feminista, se você ler um pouquinho você vai ver, é para tirar do homem a masculinidade e entregar para a mulher. O que é isso, pastor? Isso são estratégias satânicas para desconstruir a masculinidade do homem. Então, irmão, pega firme, cara. Firma o toco, como se diz por aí. Hoje em dia, a nossa logo lá é homens com H, e tem um H de todo tamanho. É para não esquecer que homem tem que ser homem com H, cara. Não afrouxa a corda não, irmão. Não afrouxa a corda não. Porque os nossos lares precisam de homens firmes, sacerdotes segundo a palavra do Senhor, estruturados na palavra, para ser suporte, para ser arrimo da casa, para que as nossas famílias não se percam. Nunca se viu tanto homem gay igual a gente está vendo, irmão. Agora tudo pode, tudo. Não! Isso não vai entrar na minha casa, isso não vai entrar na sua casa, isso não vai entrar na minha mente, isso não vai entrar na sua mente, porque nós somos homens segundo o coração de Deus.
Amém? Vamos embora. Aonde você está? Aonde você está? Ah, pastor, eu sou crente, eu aceitei Jesus. Eu vou à igreja. Eu sirvo lá com o pastor Verli, eu estou até no ministério. Mas não é o pastor Verli que está perguntando. Porque tem lugares que às vezes você vai que ele não consegue saber. E você consegue esconder dele. Tem lugares que a gente consegue ir que podem comprometer a nossa comunhão com Deus. E a gente consegue esconder dos nossos filhos. Eles acham que está tudo bem. Tem lugares que a gente consegue ir que nem a nossa esposa sabe e talvez ela nunca vá descobrir. Mas o Deus que tudo vê, Ele sabe aonde você está. Se você entendeu, eu não vou nem ser, petulante de dizer se você entendeu a palavra, mas se você entendeu o tema da noite de hoje, quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E geralmente, ao final do culto, o pastor ora, né? Eu vou orar por vocês, não é assim geralmente? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje você vai orar por você mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque eu não sei, o seu pastor não sabe, a sua família não sabe. Mas Deus está te perguntando aonde você está. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. E eu vou te dar uns minutos para você orar. Eu queria que você entendesse nessa noite, irmão, que Deus está te perguntando aonde você está. Aonde você está espiritualmente falando? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua mente? Aonde está o seu entendimento essa noite? Aonde você tem se posicionado em Deus essa noite? Porque Ele quer te encontrar aonde quer que você esteja. Ele quer te encontrar aonde quer que você esteja essa noite. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Quem sabe essa oração vai ser um pedido de perdão. E dizer: Deus, me perdoa, Senhor, porque eu andei por lugares que eu não deveria ter andado. Porque espiritualmente falando, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. Me perdoa, Deus, porque eu andei por caminhos que eu não deveria ter andado. Mas hoje eu me encontro contigo de novo. E eu quero ter uma vida plena de comunhão contigo. Em nome de Jesus, ore ao Senhor agora, confesse, diga você para Deus. Ele está te perguntando aonde é que você está essa noite. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, Senhor, nós te apresentamos os teus filhos essa noite. Nós confessamos a Ti, Senhor, por onde temos andado, aonde temos andado, Senhor, o que estamos fazendo. Ah, Senhor, queremos encontrar contigo mais uma vez. Queremos nos encontrar contigo de novo essa noite, Jesus. Queremos nos encontrar contigo essa noite, Jesus. Envolto em tua presença.